Lula, presidente do Brasil, que nesse momento está em Addis Abeba, na Etiópia, participando da 37ª cúpula da União Africana, dá uma declaração extremamente polêmica acerca do atual momento da guerra entre Israel e faixa de Gaza e compara a atitude israelense com o que aconteceu com Israel ou com os judeus, Israel não existia ainda, naquele momento da Segunda Guerra Mundial. Eu diria que as consequências podem ser drásticas, ainda mais para um país como o Brasil, que está na presidência do G20 e pleiteia coisas maiores na geopolítica internacional. Vamos analisar, pessoal, exatamente o que ele falou e quais são as possíveis consequências geopolíticas dessa fala. Para finalizar, está rolando nesse momento uma conferência em Munique, uma conferência de segurança, e a gente teve declarações bem importantes acerca de gastos militares por parte da Alemanha. O Zelensky, presidente da Ucrânia, também discursou e mostrou uma certa insatisfação, enquanto a União Europeia jogou um balde de água fria, falou que não consegue financiar mais ainda os ucranianos, e o Biden tentou jogar a culpa pela não ajuda no Congresso. Eu diria que a Ucrânia está numa situação, no mínimo, delicada. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você se sinta confortável para fazer, né, uma ajuda aqui financeira, afinal, esse é meu canal, esse é meu projeto, e eu vou continuar produzindo conteúdos diários para vocês, seja membro ou faça uma eventual contribuição via chave Pix. Caso você não possa, porque, enfim, né, inúmeros motivos ou não queira mesmo, galera, só seu like, seu engajamento já tá sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem relevante aqui, inclusive para a posição geopolítica brasileira. Como eu falei para vocês, o Lula, em 2024, ele fez a sua primeira viagem internacional para o continente africano. E isso diz muito acerca do que pretende ser o governo brasileiro, pelo menos nas palavras do Lula e do Itamaraty, né, principalmente em 2024, e eu diria que até para o restante do seu governo. Um fortalecimento das relações Sul-Sul. E não exatamente porque o Egito ou a Etiópia estão no hemisfério sul, porque a gente sabe, né, que não é exatamente o sul, levando em consideração a linha do Equador, mas é o chamado Sul Global, muito mais um caráter geopolítico do que exatamente geográfico. Passou pelo Egito, cara, falou ali, né, de estreitar relações, falou um pouquinho também sobre a guerra entre Israel, tudo tá, entre Israel e faixa de Gaza, e lembrando que as relações entre Egito e Brasil se aproximaram bastante, principalmente desde que o Brasil tentou negociar a saída de alguns brasileiros da faixa de Gaza lá no início da ofensiva israelense no território. Agora, ele foi para a Etiópia, país que não tem tantas parcerias assim geopolíticas com o Brasil, e participou também da cúpula africana como um estado convidado. Falou, galera, dentre outras questões, né, sobre a questão do Navalny, por exemplo, né, aquele opositor da Rússia que foi morto. Ele falou que é errado, ou que morreu, né, enfim, condenar já a Rússia, condenar, aliás, o Putin, falando que precisam de mais investigações, tá? Ele até comparou, olha, no Brasil, por exemplo, eu espero saber, há 6 anos, quem foi o responsável pela autoria do, enfim, né, contra a Marielle Franco. E aí começou, né, a falar que não dá para condenar a Rússia ainda, que tem que esperar maiores investigações e tal, e que ele apoia, claro, que todas as investigações sejam feitas. Levando em consideração, pessoal, o ambiente em que ele estava, né? A gente está falando ali de uma cúpula da União Africana que se aproximou bastante dos russos nos últimos tempos. Eu diria, poderia talvez não ter falado sobre o assunto, mas vamos colocar que não pegou tão mal, pelo menos na geopolítica internacional, lembrando a plateia ali em que ele estava participando. Quando for falar sobre a questão entre Israel e Palestina, a gente pode ver isso sobre 2 óticas. Uma ideológica, que não é a que eu vou analisar aqui com vocês, e uma outra ótica, que é a ótica geopolítica, afinal, esse é o tema, né? Esse é o meu canal, sobre isso que ele fala. Eu diria, galera, que o Brasil, até então, ele estava se portando, pelo menos nas declarações públicas, uma coisa é o que você faz, outra coisa é o que você diz, né? Como um país que pensava na solução de 2 estados, ou seja, a gente tem que ter a faixa de Gaza e a Cisjordânia como território dos palestinos e Jerusalém Oriental como a capital desse futuro estado palestino. Ou seja, praticamente o que eram as fronteiras locais antes da Guerra dos 6 Dias. E vamos ser sinceros, os Estados Unidos falavam sobre isso, a União Europeia falava sobre isso, a França falava sobre isso, a Liga Árabe falava sobre isso, a Arábia Saudita, a Jordânia, enfim. Então eu diria, galera, que o Brasil, como está querendo
necessário, nesse momento, né, uma reforma do Conselho de Segurança Permanente da ONU. E para isso tem que ser um país bem visto por todos os membros da comunidade internacional. O Brasil está na presidência do G20, talvez o organismo que consiga ter no mesmo local ali de debate países como China, Rússia, ao mesmo tempo Estados Unidos, Reino Unido e outros membros do G7, o Brasil ele precisa agradar todos os lados. Então, essa postura que a gente vinha tendo, que aparentemente era o que o Itamaraty tinha autorizado em conjunto com o nosso Poder Executivo, era o que o Brasil estava se comunicando. Só que daí, aparentemente, a fala ela veio um pouco de improviso, pelo menos foi o que deu para perceber, tá? E aí ele falou o seguinte: o que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não aconteceu em nenhum outro momento da história. Aliás, existiu, que foi quando o Bigodinho, vocês sabem que eu tô falando, né? Fez as coisas ruins contra os povos judeus. Ou seja, ele comparou o Olô, sabe o que eu estou falando, com o que vem acontecendo na Palestina. A grande questão, galera, isso vem muito na esteira, porque depois da ofensiva israelense na faixa de Gaza, que foi afastando os civis em direção ao sul, hoje o último grande reduto, que Israel fala que ainda existem 4 batalhões do Hamas, é a cidade de Rafah, que era uma cidade que tinha antes do conflito cerca de 260 a 280 mil pessoas, e hoje tem 1,4, 1,5 milhão de pessoas. Ou seja, é um campo de refugiados. E é claro que uma ofensiva israelense, mesmo com supostamente Israel criando um corredor humanitário para escape de pessoas, vai trazer a morte de civis. Por isso que eu falei para vocês, isso é uma coisa que não é só o Brasil que pensa. Estados Unidos, mesmo que não faça nada na prática, também critica as ações. A França, com o Macron, a União Europeia dá declarações no sentido de 2 estados contra a operação em Rafah. Então, até aí, tudo bem. Agora, fazer comparações históricas, ainda mais com essa figura e ainda mais com esse movimento contra os judeus, cara, eu diria que é meio óbvio que não ia pegar muito bem, né? E aí, ele falou também que isso não é um conflito, isso é uma guerra entre soldados contra mulheres e crianças. Por isso, não tem outra palavra a não ser genotananã contra o povo palestino. E aí, isso gerou, galera, uma enorme série de críticas que foram feitas por sociedades israelitas. A gente teve críticas do próprio Estado de Israel. O Benjamin Netanyahu, em conjunto com o Katz, por exemplo, que é um dos responsáveis pelas relações exteriores, garantiram que vão fazer uma convocação do embaixador. E quando a gente fala de convocação do embaixador, para demonstração de um enorme grau de insatisfação. O Galan, por exemplo, que é o responsável pela defesa do país, falou que o Lula envergonha o povo brasileiro porque está defendendo um grupo como o Hamas. O que a gente vai ver, galera, que não é necessariamente verdade, embora, de novo, né, na geopolítica, qualquer tipo de declaração tem que ser muito bem explícita, porque ainda mais um chefe de Estado falando, as consequências podem ser extremamente negativas e algum tipo de retaliação pode acontecer, e eu diria que não no sentido, assim, de sanções econômicas ou coisa que valha, mas vocês entendem que, assim, o Brasil é um país emergente em um momento em que os países desenvolvidos não querem perder a soberania sobre os organismos internacionais. Então, qualquer passo, ele tem que ser meticulosamente pensado para não gerar probabilidade de críticas, probabilidade de reclamações. Isso com certeza vai ser utilizado, o quê? A gente vai colocar um país que fala que o que Israel está fazendo é um genotananã, compara com o Olotananã, num membro do Conselho de Segurança. É isso que a gente quer para resolver os conflitos internacionais? É esse país que vai ser o representante, assumir o grau de presidência do G20? Então é dar, entre aspas, pano para manga para reclamações geopolíticas. Depois, cara, ele deixou bem claro, né, que o Brasil ele vai continuar financiando a UNRWA, que é aquela organização que, segundo Israel, é a organização que cuida dos refugiados palestinos. Segundo Israel, essa organização não só cuida dos refugiados palestinos, mas tem uma intrínseca ligação tanto com a Jihad Islâmica quanto com o Hamas, inclusive com parentes de primeiro grau participando dessa organização, inclusive com cerca de 12 membros que participaram ativamente dos ataques contra Israel no dia 7 de outubro, e também com, segundo Israel, tá? Tutores, professores, falando para as crianças palestinas comemorarem o que tinha sido feito contra o Estado israelense. O Brasil falou, até acredito que possam ter mais pessoas que se comportem nessas organizações, mas agora cancelar mais da metade do financiamento, que é o que foi feito por conta dos países desenvolvidos. Para essa organização, em pleno momento de uma crise social dos palestinos, isso não está certo. Então o Brasil vai continuar fazendo o financiamento. Inclusive, né, falou de novo da questão de 2 estados e também falou que, nesse momento, o Brasil condena as atitudes do Hamas.
Então entende, cara? Na minha concepção, tá? Se o Brasil tivesse falado, olha, queremos 2 estados, Israel não deve fazer as operações em Rafah, Benjamin Netanyahu falou que independente do que a comunidade internacional fale, a operação vai ser feita. Mas a gente não quer a operação em Rafah, a gente quer que Israel proteja mais os civis, mulheres e crianças. Isso é uma coisa. Fazer uma comparação histórica com o movimento que tanto agrediu os palestinos é pedir para sofrer críticas. E você, galera, concorda com a fala brasileira lá em Addis Abeba, na cúpula da União Africana? Deixa aí nos comentários. E outra coisa, galera, importante que está rolando é a cúpula de segurança em Munique. E aí a gente tem, nesse momento, cerca de 180 representantes, sendo ali ministros da defesa, alguns chefes de Estado, inclusive, participando de maneiras como reforçar a segurança, ainda mais no momento de guerra Rússia e Ucrânia. Figuras importantes, por exemplo, o Boris Pistorius, o Olaf Scholz. E o Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa da Alemanha, ele deixou bem claro, galera, que depois de 30 anos, a Alemanha finalmente vai conseguir gastar 2% do PIB com gastos militares. Mas também garantiu que ele acha que esses 2% vão ser pouco para os próximos anos. Então a tendência é que os gastos militares eles aumentem ainda mais, que é o que eu sempre falo para vocês. A Rússia, ela começou a guerra querendo afastar a OTAN das suas fronteiras. E é fato, galera, que pelo menos na Ucrânia, aparentemente vai conseguir. Mas a Finlândia entrou, a Suécia está em vias de entrar, a gente tem a Moldávia, a Geórgia, reforçando ali suas posições também, tentando entrar para a organização, a Polônia tem mais de 3% do seu PIB em gastos militares, inclusive contra possíveis invasões ou ataques aí dos russos. A Europa, o mundo, eu diria, ele voltou a se rearmar na iminência de uma possível agressão ou dos russos, dos chineses e por aí vai. Então a Europa, ela voltou a perceber a necessidade, porque em níveis tecnológicos, a Europa tem um grande destaque. A questão é em quantidade, vamos colocar, capacidade de financiamento, porque em tecnologia, de fato, os caras são bons. E, inclusive, foi isso que o próprio Joseph Borrell colocou. Olha, Ucrânia, sinto muito. Sei que os Estados Unidos estão com uma certa dificuldade em aprovar um pacote de ajuda para vocês, mas a União Europeia, infelizmente, não tem como suprir essa demanda. A gente precisa primeiro aumentar a nossa capacidade de produção para depois salvar os ucranianos. E o Zelensky, na cúpula, ele foi bem explícito, tá? Olha, vocês estão vendo que a gente acabou de perder Avdiivka, uma cidade que ficou numa intensa batalha durante praticamente 5 meses. Sabe por quê? Porque vocês não nos apoiaram, porque vocês deixaram a Ucrânia sem financiamento. Vocês vão continuar fazendo isso? Investir na Ucrânia é investir contra a Rússia, é investir pela democracia, segundo as palavras, claro, né, do Zelensky, para uma possível contenção dos russos. E o Biden, galera, ele também foi mais ou menos nesse caminho. Ele deixou bem claro para o Congresso americano que a falha em Avdiivka foi culpa do Congresso dos Estados Unidos. E, galera, convenhamos, óbvio que tem culpa dos ucranianos também, né? Mas era um dinheiro que a Ucrânia estava contando, tá? Os 60 bilhões inicialmente, que agora já reduziram para pouco mais de 40 bilhões, na tentativa que de fato isso seja aprovado, olha, eu diria que pode gerar uma série de consequências negativas para os ucranianos, porque é difícil de ser aprovado. Dia 28 de fevereiro, volta de recesso o Congresso americano e a gente deve ter mais algumas novidades. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.